Meus queridos, já que vocês pediram tanto, eu vou fazer uma por conta própria. Eu acho ainda que o que mostrou que o Enem é o Enem de sempre foi a questão da ilusão de ótica, porque tem que ter uma questão dúbia, né? Não pode ser tudo assim com gabarito definitivo já resolvido, né? Tem que ter alguma para a galera ficar com a pulga atrás da orelha, para que os corretores possam decidir qual é o gabarito que eles querem. E a questão, ao meu ver, né, que aconteceu este fenômeno, uma só porque houveram outros Enems que tinham várias questões dúbias. Então eu fiquei até feliz de apenas uma questão ser dúbia. É a famosa questão do Titanic. Vamos dar uma olhadinha nessa questão. A da geladeira é boa, né? Da geladeira era selo D, né? Da geladeira não, desculpa, da garrafa térmica. Estou viajando, garrafa térmica. A da geladeira é que a pressão interna é menor da pressão externa, daquelas 5 faces que não podia ter errado, né? A da geladeira, a do timbre, são questões que não poderia ter errado. Cadê? A do cabo solar a gente já fez. Nem escutar isso pra hoje, não. A outra que não podia ter errado, a da tomada. A da tomada com as lâmpadas, né? Que ela não podia ter errado, certo? Tinha que ter uma tomadinha, tinha que ter uma outra tomadinha e tinha que ter a lâmpada. Só que a chave só podia influenciar na lâmpada, né? Certo? Essa é uma das aquelas 5 que não podia ter errado. A da tomada, a da geladeira, a pressão é menor na parte de dentro, as moléculas batem com mais força na parte de fora, e o do timbre, 3 questões que, né, não podíamos errar em hipótese nenhuma. A das 5 que eu considero mais elaboradas é aquela da garrafa térmica, seria legal a gente fazer também. Mas deixa eu fazer antes a da ilusão de ótica. Cadê a maldita questão? Ó, outra questão fácil, ó, das 5 que não podia errar. Aquela que falava que as altas temperaturas de combustão e o atrito entre suas peças móveis são alguns dos fatores que provocam o aquecimento dos motores a combustão interna. Para evitar o superaquecimento e consequente danos a esses motores, foram desenvolvidos os atuais sistemas de refrigeração, em que um fluido arrefecedor com propriedades especiais circula pelo interior do motor, absorvendo o calor que passa pelo radiador e transferindo para a atmosfera. Qual propriedade do fluido arrefecedor deve possuir para cumprir seu objetivo com eficiência? Alto calor específico. Sim. Alto calor latente de fusão, não falou que é unidade de estado físico. Baixa condutividade térmica, ele quer conduzir calor, não conduzir. Baixa temperatura de ebulição, vai evaporar fácil e eu quero que ele se mantenha líquido lá dentro. Não. Alto coeficiente de dilatação térmica, a coisa se dilatar não ajuda a esfriar. É a letra A nessa minha prova. Alto calor específico. E a questão que eu queria comentar, que é a única questão dúbia, é aquela que falava que no Titanic talvez uma ilusão de ótica tenha atrapalhado as pessoas de ver o iceberg. Iceberg, a morte, esperando. Luz reflete no iceberg e vem em direção ao navio. Alguém no convés do navio vê o luz do iceberg e grita, iceberg! E as pessoas se salvam. Porém, o enunciado falava que tinha luz que refletia-se na superfície fria da água. Essa luz refletida na superfície fria da água tenderia a ir para cima e não atrapalhar a luz que atinge o navio vinda do iceberg. Porém, ele falava que tinha camada de ar mais quente acima da camada de ar fria. Se eu fizer uma pontilhada separando o ar frio do ar quente, e se eu fizer a reta normal entre essas superfícies de separação, nós sabemos que a luz, ao se propagar no ar mais rarefeito, vai aumentar de velocidade, se afastando da reta normal. Isto é refração. Porém, a luz sofre várias refrações e chega uma hora que o ângulo de chegada dela na próxima camada de ar mais quente é tão grande que a luz acaba sofrendo reflexão total. Aí, se o navio estava se aproximando do iceberg
fiozinho. O sujeito que está no convés do navio procurando perigos, vai atingir o olho dele não só a luz que veio do iceberg, luz que foi refletida pela superfície da água, sofreu múltiplas refrações e depois reflexão total. O enunciado falava que nessa situação parecia que tinha uma parede de água na frente. Claro, essa luz não está vindo da superfície da água, então ele vai achar, já que o cérebro entende que a luz é reta, que a superfície da água está aqui, ó. Vai parecer, ele vai olhar para o horizonte e vai ver que, pô, tá lisinho, cara, ó, pretinho, escurinho, não tem nada me atrapalhando. Vai continuar em linha reta e bam, bate no iceberg, oculto. Ou só vai ver o iceberg quando o navio estiver muito perto, né? Outra, o enunciado ainda falava que tinha a luz que vinha de todos os sentidos, lembrando um pouquinho a difusão. Então tinha pegadinha para difusão, que eu acho muito pouco provável. Com certeza esse fenômeno inclui refração, então tu testa lá do refração, não tem nada de absurdo, mas eu votaria ainda no gabarito reflexão, para justificar o porquê que ele via a parede de água na frente, então tem que ter a reflexão total. Esse é o gabarito que eu voto, mas assim como eu, muitos colegas dos principais cursinhos do país estão cabreiros. Já vi gente boa falando que o gabarito vai ser refração, que eu acho que é o mais comum, eu torço que dê refração, porque eu acho que a maioria dos meus alunos deve ter de refração. Mas eu acredito que pelo andar da carruagem, pela maneira como ele ambientou a questão, a chance maior é que ele cobre reflexão. Perigosa a questão. Certo, meus queridos? Daqui a pouco a gente continua e faz mais algumas. Valeu!